Você sabe quais são os top 25 games que tem no Metacritic hoje, de todos os tempos? Bom, se você não sabe, esse vídeo é uma excelente oportunidade para você aprender, porque eu resolvi colocar uma tier list dos top 25 games, segundo o Metacritic, cortando jogos de esportes, para dar a minha opinião de ranking em que eles estão, segundo a minha opinião. E assim, vamos para dificultar, a gente vai colocar no top apenas 3. Então, dos top 25, eu tenho que escolher apenas 3, de qual eu realmente acho que são os mais top de todos os tempos, beleza? Então vamos conferir como é que ficou essa tier list pra gente ver quais são os nossos tops ali, né? Quais são os rankings e conferir quais são os jogos que estão. Conforme os rankings, a gente vai falando qual que é o ranking dele que tá no Metacritic e ver se ele fica parecido com o nosso no fim. É pra gente ver que bate um pouco com o meu tier list, né? Então, no meu tier list eu coloquei queria esquecer tudo só para jogar de novo, máximo de 3 jogos a gente pode colocar ali. A gente até pode colocar ele no começo, mas depois a gente tem que descer. Comprei um videogame só pra isso. Aquele jogo que você comprou só pra poder jogar o game. Ele já valeu ter comprado o videogame. Aí eu coloquei uma que pode acontecer, mas que é de eu não ter jogado. Pode ter acontecido, tem jogos que eu não joguei, tem jogos que não tive oportunidade ainda, mas ó, ainda vou zerar esse game, porque é um jogo que eu posso ter começado, eu não terminei, ou é um jogo que eu quero jogar ainda, não terminei de jogar, mas eu quero terminar esse jogo, ele é bom o suficiente pra eu querer terminar ele. Aí nós temos um rank 4 ali, que é ok, mas eu não concordo, não me marcou, não é algo que eu colocaria nos meus 25, entendeu? E no último rank é, eu não joguei e eu nem quero jogar, não faz diferença pra mim, é um jogo que, cara, nem não fez, sabe, não me pega. E assim, pelo que eu já vi da lista, e você pode ver uma vida daqui a pouco, vai ter coisa que pode te surpreender na minha opinião, hein? Às vezes você acha que eu sou um gamer raiz e às vezes nem sou tudo isso não, às vezes pode ser que eu seja um cara um pouco mais moderno do que você pensa ou tenha algumas opiniões mais polêmicas. Mas sem demoras, vamos lá, vamos começar. Tô aqui com o tier list aberto no meu computador, eu estou olhando pra vocês e olhando pra minha tela, então se eu fizer uma desviada de olhar, é só por causa disso, mas eu sempre vou tentar falar olhando pra vocês, porque o microfone também tá aqui, e a gente sabe que se eu dou uma saidinha assim de lado, ele já vai pegar um pouco menor, então vamos se ajeitando e vamos caminhando pra isso, beleza? Então a gente vai começar simplesmente com Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 está exatamente na posição de número 21 com uma nota de 96 no Metacritic. É um baita jogo, um excelente jogo. Eu já joguei, tive a experiência de jogar esse jogo. Já fechei ele 2 vezes já, com finais diferentes, personagens diferentes. Sou o personagem humano sempre, eu gosto. Apesar de que agora que eu tô jogando RPG, talvez eu se mude, porque eu já mudei meu personagem, não é mais humano no RPG. Mas é um jogo que te dá uma liberdade de construção de narrativa, te dá uma liberdade de construção de personagem, te dá uma liberdade pra você, sabe, fazer o que você quiser. E é engraçado, porque eu já tinha jogava alguns jogos de turnos, mas não é o meu gênero favorito, mas esse jogo conseguiu me prender de uma forma que, assim, sensacional, cara. Eu queria mais jogos como esse. A mais jogos que tivessem essa liberdade, mais jogos que tivessem esse compromisso de qualidade, cara. Então, cara, pode ser que ele não fique lá, mas Baldur's Gate 3, sem sombra de dúvida, estaria no meu top 3, dependendo do que vai entrar. Mas é um jogo que eu rejogaria de novo. Se eu pudesse esquecer para jogar, eu faria isso. Então, nesse primeiro momento, vamos deixar ele aqui no nosso topo da pirâmide. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Próximo jogo, nós temos Mario Odyssey. Cara, Mario Odyssey ocupa a posição de 13ª posição no Metacritic, com seus 97 de Metascore. E assim, eu vou ser bem sincero, eu estou tendo uma experiência Swift, alguma coisa, agora. É a primeira vez que eu tô tendo um Swift, então eu vou ser bem sincero, eu comprei o console pra jogar esse jogo. Ele é um dos games que eu comprei pra poder jogar, porque eu queria ter uma experiência real, sentindo como é jogar esse jogo no Mario. Quando eu era criança, eu tinha um Mega Drive, eu não tinha um Super Nintendo. Então eu jogava muito pouco Mario, eu jogava mais Sonic, jogava algumas outras coisas. Depois um dia eu conto, a gente vai ter minha trajetória game um dia aqui no canal. Mas os clássicos da Nintendo nunca me pegaram. E agora que eu tô com o Switch, que a gente tá trabalhando com isso, cara, faz muito mais sentido pra mim. E ele é um game muito legal. O Mario Odyssey é uma experiência, mesmo pra quem não joga jogos de plataforma, mesmo pra quem não tem a vivência do Mario, né, que vale a pena você experimentar, que é um jogo
muito legal, é uma construção de jogo muito boa, é uma qualidade assim muito boa. Não coloco ele no meu top 3, mas cara, eu digo que é um jogo que vale a pena você comprar o console só pra você poder jogar ele, porque cara, é muito divertido. O jeito que esse jogo revolucionou ali, o jeito de ser jogar Mario, pra mim é fantástico, que eu acho que ele abriu também portas pra várias pessoas que às vezes nem eram tão fãs de Mario, nem eram tão fãs do gênero, mas ele permite que você construa isso, né? Então, cara, comprei o videogame só pra jogar isso. E esse aqui tá bem certinho na posição. Próximo jogo da lista, vamos lá, Zelda Breath of the Wild. Tá aí um jogo difícil de avaliar. Por que que é difícil de avaliar? Porque o jogo é incrível, excelente, maravilhoso? Sim. Não tenho o que falar dele, mas ele demorou pra me pegar, por incrível que pareça, porque eu vou ser sincero, eu estava jogando ele inicialmente, a primeira vez que eu tentei jogar ele foi com outros meios, que vocês sabem do que eu estou falando, mas era muito bug, muito lag, muita travação, muito problema, e eu queria jogar, só que eu não tava tendo a experiência verdadeira, e depois eu me empolguei e consegui jogar, e fechei ele e tal, mas cara, tô tendo experiência de jogar ele no Switch de novo, e é muito gostoso, é um jogo muito bom, a mesma coisa que eu falo do Baldur's Gate, só que eu acho que a história da Zelda, ela é mais amarrada, né? Mas você tem uma liberdade de poder tomar suas escolhas de caminhos que você vai fazer, por onde você vai, o que você vai fazer, a forma com que você vai fazer dentro do Zelda, eu acho isso muito legal. A própria dinâmica de jogos japoneses, eu tenho visto o quanto não são intuitivos. Você tem que penar pra entender o jogo, você tem que penar pra saber o que vai fazer, você tem que penar pra decifrar. E apesar de que esse é um pouco até mais tranquilo, mas eu tô jogando outros jogos do Zelda agora e, cara, a mesma coisa, tipo, você tem que trabalhar pra entender o jogo e o jogo muda conforme você vai fazendo, você não tem um ABC pra seguir, ou você não tem uma trilha certa, você define seu caminho. Eu acho legal do Zelda, né, cara, 2017, acho que todo mundo já deve ter jogado, eu que tô atrás aí, mas eu acho legal do Zelda que se você quiser sair com teu cavalinho lá e matar alguém nos primeira hora do game, você pode. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, mas isso é muito legal. Mas, dito tudo isso, não é um jogo, tipo assim, cara, estaria no meu top 10 com certeza. Eu acho que ele entra no meu top 10. Qualquer dia desse a gente faz o meu top 10 de jogos. Mas pensando que eu tenho que colocar 3 e só pra não ter que ficar descendo, ele não me impactou tanto porque não foi um jogo que eu fechei de uma vez. Tipo, eu não parei de jogar. Não. Eu parei. Teve uma hora que eu simplesmente falei, cara, eu não vou mais jogar, cansei, vou fazer outra coisa. E ele demorou pra me pegar de volta. Então eu não tive esse impacto inicial. Eu não foi nossa, sugou eu de uma forma. Mas como eu falei, isso é minha opinião e é muito questão de gênero, né? Cada um tem um jeito que gosta, beleza? Então eu vou deixar ele aqui. Comprei um videogame pra isso, porque realmente eu comprei. Próximo jogo, o Elden Ring. Cara, ser bem sincero com vocês, não sou fã de Souls-like. Não é meu gênero, já tentei, já coloquei pra jogar os Souls-likes mais fáceis. Na verdade, não sei se são os mais fáceis. Tentei jogar Lord's Fallen, tentei jogar um Dark Souls. Dark Souls foi o que eu menos tentei, na verdade. Eu comecei e já parei. Assim, tentei o Nioh 2, o galera falou pra mim que o Nioh 2 é o jogo mais difícil que tem, um dos mais difíceis que tem, e não, então assim, eu acho legal, mas me cansa muito rápido, o período da vida que eu tô vivendo para jogar esse tipo de jogo é complicado, mas com tudo isso dito, Elden Ring é um jogo que me chama muita atenção. A gente já consumi muito conteúdo dele, já vi bastante coisa, mas é um jogo que, assim, como eu falei, eu nunca tive muita vontade, nunca fui muito afim de ficar jogando jogos de Souls-like e tudo mais, mas é um jogo que me chama muita atenção. Eu paro pra assistir os vídeos, eu paro pra consumir o produto em si e me dá muita vontade de jogar. Provavelmente vou jogar no PC, vou tentar ou pego um console pra jogar, mas é um jogo que, pra mim, como eu falei, ele pode ser hoje sensacional. Por sinal, ele está na posição de 26. Elden Ring, então, pra mim, eu ainda vou zerar esse game. Não sei quando, não sei como, porque eu acho que por tudo que ele representa, ele vai me marcar, é um jogo que vou gostar de jogar, mas eu não zerei e não joguei. Então, é um jogo que tá no top 25 e tá no meu tier list de preciso jogar. Então, nesse tier list de 25, pra mim, ele fica aqui. E ainda vou zerar esse jogo. Ainda não me pegou tanto pra querer jogar agora, preciso. Não foi um jogo que não
no lançamento, falei, preciso jogar esse jogo e tal. Apesar que tem muito jogo que eu fiz isso e me arrependi depois. Mas eu acho que hoje é um jogo que quando der um tempo legal, eu quero sim ter uma experiência com ele. Beleza, vamos lá. Próximo jogo, Tekken 3. Cara, Tekken 3. Eu não sou um player que... muito jogo de luta. Eu nunca fui fã de jogo de luta. Eu acho divertido. Tô jogando Smash Bros agora. Já joguei muito Street Fighter. Mas assim, na época do Play 2, era um jogo... Tekken era um jogo muito legal. Eu não colocaria, eu acho que o 3. O Tekken que eu mais joguei foi o 5. Então assim, não é o Tekken 3. O Tekken que eu mais joguei foi o Tekken 5, na época do Play 2. O Tekken 3, se eu não me engano, ele é de PlayStation 1, né? Exatamente, o Tekken 3 foi lançado para PlayStation 1. Ele foi um marco, né? Ele é o primeiro, se eu não me engano, jogo que saiu dos arcades, né? Hey Google, o Tekken 3 foi o primeiro jogo a sair nos consoles? Não, o Tekken 3 não foi o primeiro jogo da série a ser lançado para consoles. Ah tá, paga isso. Eu não sou um cara de jogo de luta, vamos ser bem sinceros. Nunca foi meu forte, nunca foi a minha pegada jogo de luta. Eu joguei muito assim, PlayStation 2, aquela fase que você tem vários jogos, consegue jogar várias coisas. Infância, na escola, joga com os amigos e tal. Beleza, mas eu não joguei o Tekken 3, não lembro de jogar. Lembro de ter jogado muito Tekken 5. Por causa do Play 1, eu sou de 94, então o PlayStation 1, ele entra na minha vida lá por meados dos 2000, só que ele nem entra na minha vida como console. Eu tive um PlayStation 1 só depois de velho. O primeiro videogame que eu tive foi o Mega Drive, e depois eu tive um PlayStation 2, videogames reais, né? Mas isso a gente conta depois. Então, os jogos de PlayStation 1 eu fui conhecer ou dentro do PlayStation 2 ou dentro de emuladores. Então, não é um jogo que me marcou, mas eu entendo até tá lá, sabe? Deve ter sido revolucionário e tal. Como eu falei, eu joguei muito mais o Tekken 5 do Play 2. E depois mais velho agora, eu falei mal jogos de luta. Quando a partir do Play 3, que a gente para de consumir pirataria no Brasil, né? Pelo menos uma boa parte. E a gente compra os jogos originais. Gastei pouquíssimo dinheiro com jogos de luta, cara. Eu acho que eu nem comprei jogo de luta mais, porque não era o meu estilo, não era o padrão. Uma coisa ou outra, eu não consigo lembrar de um jogo de luta que eu tenha comprado depois, sabe? Mas ok, mas não me marcou. Acho que ele se encaixa bem nessa meta aqui. Próximo game. GTA 4 Cara, eu não sabia disso, olha só. GTA 4 marcando posição de número 3 no Metacritic, que é a versão de 360. Cara, vamos ser sinceros, a história do GTA 4 é muito boa. A introdução de melhorias gráficas, você sai de um PlayStation 2 com GTA San Andreas, que é uma obra-prima, e aí tu chega num hype, compra um Play 3, e ele foi lançado, se eu não me engano, bem no começo ali da geração do Play 3. Eu lembro que eu comprei meu Play 3, eu ganhei meu Play 3 em 2009, 2009, fiquei com ele até o final da vida dele, e nossa, o PlayStation 3 era um videogame muito legal. Mas o GTA 4 era um game muito massa de se jogar. Ele tinha algumas limitações que, tipo assim, que o San Andreas era muito aberto, e aí você vai pro GTA 4, que é um jogo dentro de uma cidade só, mas mesmo assim é um jogo que te cativava, é um jogo que te prendia na história, você conseguia ter empatia pelo Nico, e cara, o GTA 4, apesar de não contar, né, mas foi o primeiro jogo que eu comprei a DLC depois, tipo, DLC que vinha a parte que era praticamente um jogo, né, porque, o famoso gostinho de quero mais, o famoso gostinho de, quero ter uma nova experiência em cima disso, um produto muito, muito bom, um produto que vale muito a pena. Então, cara, até hoje, se você tem condições de jogar o GTA 4, jogue, que você vai ver que a história dele é muito boa, a jogabilidade dele é muito boa. Ele tem algumas falhas por causa de geração, algumas falhas também de direção que o GTA V corrige, mas assim, cara, nada que vai estragar o teu game. Eu acho que vale muito, muito a pena. Ele entra no comprei um videogame só pra isso? Com certeza ele entra, porque, cara, eu não comprei o Play 3 pra jogar só ele, mas ele tava no top de listas que eu tinha que jogar ali, com certeza. O próximo jogo, eu admito que eu nem sei que jogo que é, tá? O nome é The House in Fata Morgana, Dreams of the Revelations Editions. É um jogo de Nintendo Switch.
com 96 no Metascore, né? O usuário tá com uma notinha 70. Cara, não conheço o jogo, realmente não faço ideia. Nunca vi clipe, mas vamos avaliar aqui um trailer dele, um vídeo, alguma coisa, pra gente poder dar uma opinião, pelo menos. まあ、役をお目覚めになったのですね。あなた様はこの館の主でございます。あなた様ならきっと館の呪いを解くことができるでしょう。さあ、参りましょう。 Cara, eu assisti o trailer aqui, eu não entendi nada do estilo de jogo. Eu acho que é uma novel. Essas novels... É uma novel, cara. É uma novel. Assim, desculpe pra você que gosta, com todo respeito. Mas não, né? Tava vendo ali, é uma novel. Então, assim... cara, não sei se o que eu tô falando é uma atrocidade. Realmente, nada... Deve ser muito bonito, muito bem desenhado, mas... não é meu estilo, não tenho... Não é, tá aqui, ó, nem joguei e nem quero, tipo, não me chamou em atenção em nada esse jogo. E o Top 25, colocar uma... Cara, com todo respeito pra quem gosta desse tipo de jogo, mas... Top 25 games da história, você colocar um game novel, tipo, a história tem que ser muito boa, mas daí eu vou assistir um filme, né? Não sei. Me julguem. Próximo jogo, Soul Calibur. Soul Calibur está hoje na posição de número 2 do Metacritic. Caraca, número 98 de críticas. É o Soul Calibur original. Cara, entra naquela questão. Eu não sou um fã de jogos de luta. Eu não sou o maior fã pra jogar jogos de luta aí. E o Soul Calibur, o primeiro, ele foi lançado pra Dreamcast. Eu até tive acesso ao Dreamcast na minha infância. História engraçada, meu tio foi pro Japão, uma viagem com a minha tia, e lá eles... Qual que é o videogame mais legal e tal? Caiu no conto do japonês e trouxe o Dreamcast. E realmente, o Dreamcast era o videogame mais legal. Era o videogame mais top do Japão na época. Mas entre ter um PlayStation e um Dreamcast e um PlayStation 1, né? Hoje a gente tá no Play 5. Então fica a dica aí do que você adquire. Nem sempre o vendedor vai ter razão. E nem sempre o melhor é o que vai mais pra frente e tal. Muito filosofia aqui agora. Mas entra naquela questão do Soul Calibur. De jogos de luta, quer dizer. Então... Cara, parece ser, da época, pode ter sido um jogo revolucionário, pode ter sido super bom, mas pra mim não marcou, não é o meu estilo, beleza? Próximo jogo, GTA V. Cara, GTA V eu já joguei no PlayStation 3, GTA V eu já joguei no PC, GTA V eu joguei no PlayStation 4 e GTA V eu já joguei no Xbox, que depois eu migrei pros Xbox da vida. É um jogo fora de época. É um jogo melhor. É um jogo de muitas épocas. E que continua top de vendas, que continua recebendo atualizações. É um jogo que revolucionou a história de fazer videogame. Então... não tem como, e é um gênero que eu gosto muito. Eu gosto de jogos de mundo aberto, eu gosto de jogos de, cara, GTA, gênero GTA, né? E ele eu não lembro se ele foi o primeiro, né, lá nos GTAs originais, mas a ideia... Não, antes de GTA eu já gostava do Drive, na verdade, o Drive 2, que você podia sair do carro e tal, revolucionou isso também, era super legal. Mas o GTA traz esse gênero muito polido e o GTA V é uma obra-prima. A ideia de você ter 3 personagens, você revezar a história deles, no começo pode parecer desagradável, mas, cara, é muito bom você ter 3 visões, 3 arquétipos pra você trabalhar. E, cara, pode me chamar de você é bonzinho, mas eu não consegui me livrar de nenhum deles no final. Eu precisei manter os 3, porque eu gosto dos 3 da mesma forma, sabe? São 3 personagens super bacana, tanto Michael quanto o Franklin quanto o Trevor, são personagens que em suas peculiaridades são muito massas. Então, cara, ele é sim um dos jogos mais memoráveis de todos os tempos. Vai demorar muito pra alguém fazer o que o GTA V fez, assim como o Baldur's Gate 3. Então, pra mim, ele está sim no top 3 ali, tá? Um jogo que vale a pena ficar aqui no top 3, pelo menos por enquanto. Mas é GTA V, talvez ele não desça não. É um jogo muito... Continuando com o nosso tier list, o nosso próximo game
é simplesmente Red Dead Redemption 2. Cara, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de Red Dead Redemption 2, quem jogou é quase impossível não ter gostado. Pra mim, com certeza é um jogo marcante, memorável, sei lá, sabe? A experiência de jogar Red Dead Redemption 2 como eu falei, sou muito fã do gênero GTA e eu acho que ele se encaixa nesse gênero GTA, só que a cavalo. E eu também gosto da temática cowboy, de faroeste, desde pequeno assistindo filme. Então ele entrega todo o potencial da geração dele, tudo que podia ser feito foi feito. É um jogo que você passa horas, a história é incrível, mas o ambiente, o universo do jogo, o mundo do jogo é sensacional também. Até hoje tem coisas que você vai descobrindo, a questão dos ciclos dos NPCs, a grama crescendo, a casa sendo construída. É um jogo que tem cada detalhezinho, cada coisinha bem colocada no seu canto e torna ele um jogo magnífico. Como eu tinha falado de alguns jogos antes, não foi um jogo que, por exemplo, como eu falei do Zelda, que o Zelda eu joguei, mas não foi um jogo que me prendeu. Cara, aqui a gente tá falando de um jogo que me prendeu, que do começo ao fim eu só jogava ele, só se inspirava ele, eu só absorvia Red Dead Redemption enquanto eu estava jogando ele, cara. Eu tive o prazer de jogar no lançamento, então foi uma sensação maravilhosa. Até hoje o arco do Arthur, a história do Arthur é uma história muito boa, é cativante. Não sei dizer se é melhor ou pior que a história do primeiro, ambos são extremamente bons, mas o que o jogo construiu em si, Red Dead Redemption, pra mim é fantástico. Não tem como não colocar ele pelo menos uma vez aqui no Max 3, tá? Porque, cara, é um jogo fantástico, né? Não sei se ele fica, vamos continuar vendo depois aqui pelos games, mas vamos deixar ele, por enquanto, no nosso topo, junto com Baldur's Gate 3, que eu acho que já tá bem feitinho esse top 3. Mas temos mais jogos ainda, né? Os 25 do Metacritic ainda tem mais alguns. Então, bora lá. Próximo jogo da lista, BioShock. Cara, BioShock é um jogo que eu particularmente não joguei. Particularmente ele nunca chamou a minha atenção na época do Play 3, ali na época do 360. Mas é um jogo que, daquilo que eu consumi dele, de gameplays assistidas, de pessoas comentando, é um jogo que me chama atenção. É um jogo que hoje me chama atenção, que está assim na minha lista de jogos pra jogar, mas assim, não me marcou a ponto de, nossa, quero jogar. Eu nunca joguei, sendo bem sincero, eu nunca instalei, baixei. Eu acho que me faltou ter pesquisado. Não sei, nunca... eu acho que eu nunca tive um amigo que chegou e falou pra mim assim, cara, joga esse jogo aqui e tal. Não tive. Eu também nunca tive muitos amigos gamers, né? Mas é um jogo legal, parece ser um bom jogo. Com certeza eu quero zerar ele um dia, mas hoje, tipo, é isso, entende? Eu acho que eu não tenho nem como gastar muito tempo falando, porque é uma experiência que eu não tive. Então, mas assim, de tudo que a gente vê, e eu acho que até faz sentido, hoje ele tá na posição 17, pelo menos a versão do 360, ele tá na posição 17. Então, assim, eu acho que é um jogo que vale a pena sim ser jogado, vale a pena zerar. Não vou colocar aqui como prêmio videogame pra isso, porque eu nunca joguei, então não vou mentir pra vocês. Mas é um jogo que eu pretendo zerar um dia de volta, sim. Vamos para o próximo jogo da nossa lista, então, que nós temos, eu vou ver pelo nome aqui, Perfect Dark. Cara, aí a gente vai entrar numa questão que eu já tinha falado antes, que eu não tive a primeira geração de consoles, né, 3D, dizendo. PlayStation 1, 64, eu não tive, não tinha condições na época, meus pais não puderam comprar pra mim. O primeiro videogame que eu tive foi um Mega Drive, então, tipo, eu jogava muito criança ainda o Mega Drive, eu tenho memórias afetivas jogando Sonic, tem um joguinho de guerra lá que eu jogava, Toy Story, tinha um Toy Story 3D no Mega Drive, é verdade, mas assim, é muito básico, eu era muito criança mesmo, então eu não tenho uma boa memória assim, tal. E do Play 1, a minha experiência jogando PlayStation 1 foi em Lan House, foi em casa de jogo, foi em casa de... nem em casa de amigo, cara, foi na praia, eu ia lá, pagava a fichinha, jogava 1 hora e tal. Tinha um lugar perto da minha casa que meu pai também me levava pra jogar. Então essa foi a minha experiência até os meus 10 anos, quando eu ganhei meu primeiro videogame PlayStation 2, né?
que é aí que eu entro de verdade nesse mundo gamer. Eu tinha antes um PlayStation também, mas quem teve PlayStation sabe do que eu tô falando. Mas assim, esses jogos de Play 1 e de Nintendo 64, que eu acho que esse Perfect Dark é um jogo de Nintendo 64, é mais difícil ainda. Nintendo era totalmente fora. O Nintendo eu até jogava, mas no Nintendo eu só joguei na minha vida, de verdade. Até hoje eu nunca joguei Nintendo. O momento que eu joguei Nintendo foi muito criança. Quando os meus pais iam fazer compras e eles deixavam a gente no Espaço Kids que tinha ali no Extra, na Kennedy, pra quem é de Curitiba lembra, e nesse Espaço Kids tinha uma TV com um Nintendo 64. Maluco, rolava Banjo-Kazooie e Pokémon Stadium. Eram os dois jogos que tinham, basicamente, e era uma febre pra conseguir jogar. Você tinha que bater nas crianças. Eu quase nunca consegui jogar. Dá pra contar nos dedos. Se eu joguei 2, 3 vezes na minha vida, foi muito. Então, assim, jogos da Nintendo, principalmente, desses mais antigos, é muito difícil eu ter jogado por conta disso. Mas vamos dar uma olhadinha, vamos ver o trailer, vamos ver se eu acho que vale a pena, quem sabe, um dia experimentar. Vamos conhecer um pouco desse Perfect Dark. É um jogo assim que vai entrar na mesma questão ali do 007 que a gente vai falar mais pra frente, mas cara, não parece ser parecido, parece ser tipo Hitman também, uma pegada mais assim, mas cara, não vou nem me estender muito, não. Caraca, eu não vou nem me estender muito nesse tema. Porque, assim, cara, não joguei e não vou jogar. Não porque o jogo é ruim, provavelmente pra época foi um estupim. Tá na 7ª colocação, então, cara, tem que ter muita gente gostado. Apesar de que aquele lá que a gente falou também tá entre os 20 e pelo amor de Deus. Enfim, mas assim, não é um jogo pra mim hoje. Tem outras opções, provavelmente é um jogo que se eu for jogar hoje eu posso até me divertir, mas não é mais a ideia. Então, isso que é um jogo de 2000. Com 2000 tinha 6 anos. Em 2000 eu tava indo pra 6 anos. Então eu tava realmente entrando ali, caminhando no universo do game, comecinho. Então, cara, não joguei e nem quero jogar. Não porque o jogo é ruim, mas porque não faz mais sentido. Diferente do Soul Calibur. Soul Calibur eu já jogaria. Ok, não acho que não me marcou, mas não foi. Beleza, vamos lá. Vamos para agora Super Mario Galaxy 2. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu tive Nintendo Wii. Na verdade, eu não tive Nintendo Wii. Eu ganhei um PlayStation 3 e minha irmã ganhou um Nintendo Wii. Então, eu tive algo parecido com a experiência de ter um Nintendo Wii. Eu joguei bastante coisa no Wii até com ela. Mas esse eu... Deixa eu ver que ano que lançou, 2010. Eu ainda tinha. Então, assim, mas esse eu não joguei. Na época que eu tinha o Nintendo Wii, o sistema de desbloqueio era bem... Não sei, a gente nunca procurou desbloquear. Eu tenho e tinha algumas ressalvas sobre desbloqueio ainda. E então a gente tinha um videogame travado, então os jogos eram muito caros. E a Ana, minha irmã, não se ligava muito pra game. E eu preferia comprar jogo de Play 3. Então ficou assim, no Nintendo Wii que a gente jogou 5 jogos. Até hoje eu não sei onde esse videogame foi parar, de verdade. Não sei se eu vendi, se eu dei, se eu doei, não sei onde ele tá. Ele simplesmente, talvez um dia na bagunça na casa dos meus pais, eu achei ele perdido. Se achar, legal, se não, bom, abraço. Mas, cara, falando sobre o Mario em si, e os dois estão na sequência, tanto Super Mario Galaxy quanto Galaxy 2, eu acho que vocês vão se aplicar a mesma coisa. Não joguei, mas são jogos que sim, eu gosto do Mario, eu gosto de jogos de plataforma do Mario, mas eu preciso jogar. Então, são jogos que se der, eu vou jogar ainda assim, quero zerar eles. Não me marcaram porque eu não joguei. Mas não acho que... Eu acho que agora, com a oportunidade de estar com o Switch, se eu conseguir pegar o jogo do... Que eu acho que ele tem lá uma versão do Mario, Super Mario 3D. É um jogo que eu quero jogar sim. Eu acho que é um jogo que tá ocupando a 4ª e a 5ª posição. Então são jogos que são para ser bons. Então, assim que eu tiver um tempinho, tá na minha lista para ser jogado. Então, eles vão ficar aqui bem no meio de tabela. Beleza? Vamos lá. Zelda Ocarina of Time é simplesmente... É esse mesmo, né? Ou é o Majora's Mask? Não, é Zelda Ocarina of Time. Aqui nós estamos falando do top jogos do mundo, né? Ele está com simplesmente 99 de Metascore no Metacritic. E assim, tipo, é foda você falar de um jogo que você nunca jogou, por conta de tudo, né? O Zelda Ocarina of Time, ele saiu pro GameCube, né? Não, foi pro 64. Então,
volto a trazer aquela questão. Não tinha Nintendo 64. Não tinha condições de jogar Zelda Ocarina of Time. Esse, como eu falei, o único 64 que a gente via aqui era, no meu círculo, era do mercado, cara. E nem tinha Zelda lá. Mas, com toda a vida, porém, e nem com emulador, tá? Essas coisas eu não usava não e tal. Nunca usei, não, brincadeira. Mas eu, cara, eu não me chamou, porque eu não, como eu não era da cultura do Nintendo, ninguém me passava isso. Então, assim, hoje eu estou jogando alguns jogos do Zelda pra conhecer. O único jogo do Zelda que eu joguei quando eu era mais criança foi um que saiu pro Wii, que você usava o movimento com a espada, e eu acho que eu não lembro se eu fechei ele. Eu não lembro. Eu lembrei aqui, depois de um tempo, mas muitos anos, eu já era 18, eu conversei com um amigo que jogava e a gente desbloqueou. Aí que eu joguei alguns jogos de Wii, mas ainda foi muito pouco, assim. Nossa, eu lembro de desbloquear o Wii sozinho, bem louco, né? Tinha vídeos, tem gente que ficou famoso no YouTube fazendo isso, olha só que coisa absurda. Mas enfim, daí eu joguei um desses dois jogos, eu não lembro qual foi, pra você ter uma ideia como não foi marcante, mas foi um desses dois jogos. E hoje eu quero rejogar pra me conectar com a franquia por conta dos novos Zeldas, eu tô gostando dos que eu tô jogando. Então assim, o Ocarina of Time, cara, eu não posso colocar ele no top 3, no meu top, porque não vou ser sincero. Não comprei nenhum videogame, porque na época o Wii, tendo Wii, eu não joguei, não foi algo que me marcou. Mas é um jogo que eu pretendo jogar. Só que assim, vou ser bem sério, pretendo jogar, mas depende, vamos ver, porque às vezes não me pega. Talvez daqui a um tempo a gente refaça essa lista, com certeza esse jogo vai estar no top 25 de volta, top 50, e a gente mude essa posição. Mas vou deixar ele por aqui, porque eu quero jogar, mas pode ser que eu jogue e que ele caia, ou que ele suba, ou que... Vamos ver o que acontece com a nossa história. Half-Life 2, nunca tive saco pra jogar. Half-Life 2, pode me criticar. Joguei primeiro Half-Life, que baixava primeiro que eu pegava o Half-Life, baixava ele pra ter o CS, só isso, né? Mas eu nunca consegui jogar, cara. Eu era muito pequeno, em 2004, eu tava com 10 anos, não falava inglês. A capacidade de jogar minha era fraca ainda comparado com outros. Pensa, meu primeiro videogame eu fui ter, tipo, console grande, eu fui ter nesse ano. Eu fui ter em 2004, meu aniversário de 10 anos. Mas, nossa, eu jogava joguinho do Tarzan, jogava FIFA, sabe? Foi progredindo as coisas depois. Foi no de 4 anos? Ou foi no de... foi em 2004. Foi em 2004 ou 2003. Um desses 2 anos que eu ganhei meu console. Mas, assim, foi um jogo que nunca me pegou, desculpa, nunca... Talvez eu tenha que revisitar ele, tentar jogar de volta, ver, porque eu gosto de jogar jogos antigos, mas não, sabe, não. Pra mim, pode estar em 16º, mas pra mim é não. Pra mim ele não marcou. E eu joguei o primeiro, tentei jogar o segundo, mas não era o tipo de jogo que na época não me chamava atenção. E é um estilo de jogo que até hoje não me prende tanto, eu me divirto em algumas coisas ou outras, mas não me prende tanto ainda, tá? Cara, vamos lá, pra não enrolar tanto, a mesma coisa, 007, GoldenEye. Cara, não vou perder tempo, é um jogo, eu sei, todo mundo vai falar, é história, tudo isso, aquilo, mas não tinha 64, não jogava. É uma geração que foi muito difícil pra eu falar de videogame dessa geração, porque é uma geração que não me acompanhou. Então, pra mim, ele já vou adiantar aqui e já vou colocar no jogo. Eu não joguei e não é um jogo que eu jogaria hoje, não gastaria meu tempo jogando ele de verdade. Esse eu já até estarei brincando aí, mas nem brincando não desceu, não foi. Me critique. É Skyrim. Cara, Skyrim é muito difícil. Porque depois que você joga Skyrim uma vez, eu ser bem sincero, até hoje eu não terminei a campanha principal de Skyrim. Eu já virei vampiro, conde, Drácula, Master Pica. Eu já joguei... Cara, eu tenho muito... Mas assim, eu tenho muitas horas de Skyrim. E até hoje eu não terminei a campanha de Skyrim. Pra você ver. Porque eu comecei jogando ela no Play 3, aí eu joguei no Play 4, aí eu joguei no PC, aí eu joguei no Xbox, e sempre eu começo a fazer coisas, começo a fazer outras coisas, cara, e é o que todo mundo fala, a campanha de Skyrim não é nem tão divertida quanto as outras, e realmente, cara, Skyrim é um jogo que eu tenho que fechar a história dele principal, mas, cara, é um jogo incrível. Eu tô extremamente ansioso pra poder jogar a próxima versão desse jogo. Joguei o Oblivion agora. Cara, comecei a jogar também, eu não cheguei a finalizar ele porque é um jogo muito denso, muito grande e eu queria jogar outras coisas, mas... Cara, é um jogo fantástico mesmo. O Skyrim, pra mim, ele revolucionou o conceito de RPG. Ele é quando eu tô com vontade de ter uma experiência de sobrevivência, de
tudo. Cara, eu vou no Skyrim, compro casas, compro esposa não, caso, vou lá, tento construir o meu melhor set de armadura, vou fazer mineração, sabe? É um jogo completo. Eu sou muito apaixonado por MMO, apesar de não jogar mais, mas é como se fosse um MMO, só que single player, pra eu poder me divertir. Eu colocaria ele no Max 3. Fácil. Mas como é um jogo que eu não fechei a história principal, eu fiquei tipo, cara, é sério, eu acho que eu fiz quase tudo que dá pra fazer. Não porque tem muita coisa pra fazer, mas eu fiz assim várias campanhas diferentes, fiz vários personagens diferentes, vários, cara, lobisomem, vampiro, fui fazer Arco dos Mágicos, fui fazer, cara, um dos marcos mais legais que eu fiz foi a dos vampiros mesmo. Então assim, não posso colocar no 3, porque é um jogo que eu chego em determinado momento, alguma coisa acontece, eu tenho que parar de jogar e acabo ficando guardado. Mas é um jogo que vale a pena você comprar um console só pra jogar ele. PlayStation 3 rodou filezinho, Play 4 tava top, no PC, então assim, vale a pena você investir nesse game que ele é super bacana. Nós temos Resident Evil 4. Cara, o Resident Evil 4 é um jogo legal, eu joguei no Play 2, joguei bastante, fechei e tudo mais, mas assim, eu vou ser muito criticado. Ele é super legal, jogo super divertido, mas não foi o Resident Evil que me marcou, por incrível que pareça. Não é o Resident Evil que eu tenho uma memória afetiva mais massa, porque assim, é um jogo super legal. Mas o videogame, o jogo do Resident Evil que eu mais me diverti jogando é o Resident Evil 5. Por quê? Porque ele, eu joguei com um amigo do começo ao fim. A gente pegou as férias na praia e quando a gente de noite, a minha casa ela tem um quarto nos fundos, então a gente ficava lá nos fundos jogando no escuro e tal. Pô, a gente depois dava um cagaço, mas assim, foi uma experiência super massa que eu tive com esse meu amigo, que era meu melhor amigo, de infância, de adolescência. E aí, tipo, isso pra mim foi marcante. Então por isso que a emoção, a experiência do game, dos videogames, ela é muito pessoal de cada um. Por mais que existam algumas coisas padrões, mas ainda assim existe as coisas que fazem videogame ser algo tão incrível, porque cada um vai ter uma experiência de um jeito por causa de alguma coisa. Então, o Resident Evil 4 é um excelente jogo, mas ele não me marcou. Ele não está no meu top 10 games, ele não está no meu top 20, talvez se eu rejogar ele agora, se eu jogar de novo a campanha, a nova versão que foi feita, nem pra você ter uma ideia, nem isso eu joguei. Isso que eu tinha lá no Xbox pra baixar e tudo mais, mas cara, não joguei, porque não me marcou, não é algo que me marcou. Mas é um jogo que não é ruim, entenda o que eu tô falando, não é ruim. Mas dos Resident Evil que lançou nesse período, não foi o que me marcou. Resident Evil 5 me marca muito mais do que o Resident Evil 4, então eu tenho que ser sincero, o Resident Evil 4 não me marca. Ele não é um jogo que me marca. Quando ele lança, eu sou muito novo, provavelmente meus pais nem deixavam eu jogar. Eu tinha 10 anos, eu tenho uma criação bem tradicional em alguns sentidos. Então assim, cara, não me marcou, não. Desculpa se você é fã, se você acha que eu tô falando um absurdo, mas não foi. Ele ocupa a 20ª posição no Metacritic e pra mim ele não marcou, porque tudo isso que eu falei. Estamos terminando nossa lista, vamos para o próximo jogo, Tony Hawk Pro Skater 3. Aqui que eu vou ser humilhado, é aqui que vocês vão me destruir, porque vocês vão falar, como? Mas cara, Tony Hawk Pro Skater 3 está ocupando a posição de número 7. Tony Hawk Pro Skater 3 está ocupando a posição de número 7 do Metascore. É um jogo de skate, todo aclamado, acabou de ser refeito o remake dele e tal, eu joguei um pouquinho. Cara, gosto muito da franquia Tony Hawk. Joguei e fechei já alguns jogos, mas o 3 não é um deles. Difícil. Pro Skater 2 é o primeiro jogo de PlayStation 1 que eu tenho uma boa relação mesmo, que eu jogava ele bastante na Lan House. O 3 eu já não peguei. Eu não peguei o Pro Skater 3 pra jogar. Se eu falar qual é o Tony Hawk que eu mais joguei, vocês vão ficar de cara. Mas o Tony Hawk que mais me marcou é a partir da linha Underground e o Project 8. O Project é o Tony Hawk que eu mais joguei. Eu achava legal que você podia montar teu próprio personagem, tinha uma modo história, tinha uma campanha bem legal pra você fazer. Ele era tipo mundo aberto ali dentro de cada fase. Você tinha liberando os lugares. Cara, era muito legal. Você tinha os modos clássicos, você tinha missões, enfim. Eu particularmente gostei muito do Project 8, mas o 3 eu não tenho uma memória. Eu não tenho esse laço com ele. Então assim, me desculpe
mais uma vez, se você acha, e eu não posso nem colocar que eu nem joguei e não quero jogar, porque com o remake eu jogo ele de volta. Hoje eu fecho ele, acho divertido. Mas o remake, essa versão não. Então a gente vai ter que deixar ele aqui, porque a gente tá falando da versão de Play 2 e não do remake. Desculpa. GTA 3. Ah, meus amigos, aí chegamos num jogo que eu não tenho paciência pra jogar, não. Desculpa. GTA 3 está ocupando hoje a posição de número 12 e eu não tenho saco pra jogar ele. Eu não sei porquê. É um jogo que eu não engoli, não me desceu. Já tentei jogar. Eu já joguei o Vice City, San Andreas, joguei Liberty City Stories, joguei o 4, joguei os DLCs do 4, joguei o 5 e o GTA 3 não sei, cara. Eu não sei se é porque eu acho que ele envelheceu mal. Isso que eu joguei o Vice City e o San Andreas quando lançou, né? Não quando lançou, mas bem próximo dele do lançamento. Já o 3 não consegui, cara. O 3 não. Eu não joguei muito pouco, joguei ele no Play 2 e em tentar rejogar ele não é um jogo que não me desceu. E eu não tenho vontade nenhuma de jogar ele, de rejogar por experiência. Não tem mesmo. Eu até comprei, se não me engano, a trilogia uma vez pro Play e, cara, não joguei. Tipo, eu joguei esses Cities, joguei o San Andreas, mas esse jogo não me desceu. E não que seja jogo ruim, cara, jogo bom, tá com... 97 não é, com certeza é um jogo que revolucionou, a introdução do 3D no universo de GTA. Eu jogava os de cima, esse eu jogava no Play 1, achava super divertido, mas esse não foi, cara. Então o GTA 3 pra mim é um jogo que eu não joguei e é um jogo que eu nem quero jogar. Não que o jogo seja ruim, mas é fora de tempo pra mim. Passou o tempo dele e na época não, sei lá, engraçado, né? Em compensação, o Vice City e o San Andreas eu gostava pra caramba. Jogos eu achava sensacional. Mas tudo bem, vida que segue. Próximo jogo da lista vai entrar em todo aquele discurso que eu já falei sobre a Nintendo. Vai entrar tudo que eu já falei, que vocês sabem, que eu já disse aqui nesse vídeo sobre jogos da Nintendo. Cara, assim, e é um jogo que, pelo que eu tô vendo de análise e tudo mais, eu jogo o remake, tá? Eu jogaria o remake, eu posso até jogar essa versão, se ela tiver o port pro Switch, essas coisas. Eu acho que deve ter. Mas é um jogo que não fede, não cheira pra mim. Não me marcou mesmo. Eu não vou colocar que não vou jogar e nem joguei, porque eu jogo o remake, mas ele não me marcou em absolutamente nada. Talvez, como eu falei, mude alguma coisa. Mas é um jogo que pra mim não fez diferença ser lançado ou não. Ele não fez eu comprar. Eu não comprei o Switch pra jogar ele. Cara, não, longe disso. Não tá numa lista minha pra jogar. O novo que lançou até tá. Mas esse tipo de GameCube, se não tiver, não faço questão. Se tiver lá pra jogar, eu posso jogar. Mas não é algo que me marcou esse jogo. É algo mais, tipo, se tiver lá eu posso jogar, mas não faço questão de jogar essa versão. Posso jogar a versão atualizada ou uma nova versão. E aí eu vejo se jogo ele. Mas nesse momento, na minha história, com tudo que eu vivi, não é um jogo que faça sentido pra mim. Então eu vou colocar aqui, ok. Porque eu acredito que seja, não acho que seja um jogo ruim. E não é um jogo que eu olho assim, nunca vou jogar. Mas, tipo, não me marcou. Não me marca, não tem muita relevância pra mim, beleza? Próxima, e aí a gente vai no ponto fraco. Uncharted 2, cara, gosto muito da franquia Uncharted, mas assim, eu gosto demais. Pra mim, o melhor é o 4, do PlayStation 4, por mais que de nota e tudo mais, mas pra mim é o encerramento perfeito de um herói, é o encerramento perfeito de uma franquia. O Uncharted 2 é muito bom, eu lembro que foi um amigo meu que me emprestou pra eu jogar, cara, devorei o jogo, joguei tudo, do começo ao fim. E, cara, tipo, eu gosto muito desse gênero de aventura, sou apaixonado por filmes de Indiana Jones, então assim, tudo corrobora pra que esse jogo seja perfeito. Pra mim ele é um jogo perfeito. É uma franquia perfeita, de um jogo perfeito, ele tem a medida certa de humor, medida certa de ação, medida certa de aventura, medida certa de tudo, de história, tudo. É um jogo perfeito. Tá? O Uncharted 2, como eu falei, não é o meu favorito, mas, cara, tipo, todos os jogos do Uncharted entra, acho que fácil no meu top 20. Então, não tem nenhum problema dele estar aqui. Pra mim é sensacional ele tá aqui. Joguei ele no Play 3 mesmo, joguei ele no Play 4. É só difícil de colocar ele. Porque a gente tem 3 jogos ali muito bons, que tem um fator rejogável, que tem um fator tudo perfeito também, mas só cabe 3 lá em cima. E o
Uncharted merecia estar lá em cima também. Merecia, de verdade. Mas não é o meu Uncharted favorito. Esse não é o meu Uncharted favorito. Se fosse o 4, e vocês podem achar, mas você só coloca jogo de Play 4. Pô, cara, eu gosto de jogos novos, eu vou atualizando. Talvez daqui 15 anos eu mude totalmente. Mas ser jogos do lançamento atual, ou não sei. Mas o Uncharted 2 não é o meu favorito. E por ele não ser o meu favorito, eu não vou tirar os 3 que estão lá em cima. Se fosse o 4, eu teria colocado ele no lugar, com certeza, de um dos 3. Porque o Uncharted 4 é um jogo que eu só joguei ele, no período que eu estava jogando ele. E foi um dos jogos que eu mais demorei pra terminar de jogar. Por quê? Porque eu não queria que o jogo acabasse. Porque eu sabia que ali estava se encerrando um ciclo da minha vida, um ciclo de um game da minha vida. Então, isso começa com Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4. Quando eu chego no final com Uncharted 4, foi bem difícil pra mim finalizar o jogo. Eu demorei algumas semanas, meses pra fechar um game que eu jogava ali 1 hora por dia no máximo, às vezes jogava menos, fazia só um capítulo, porque eu queria que durasse o tempo todo. Então isso é pra mim a franquia Uncharted. Mas dito isso, não é o 2. É o 4, pra mim, o que mais me marcou. O 2 eu joguei debulhando, vamos rápido pra caramba, porque eu queria a história completa, eu queria aproveitar o jogo o máximo. Então, Uncharted 2 pra mim, ele fica aqui, comprei um videogame pra isso, porque eu compraria um Play 3 hoje, eu tô vendo pra pegar um, mas daí é pra outros negócios, pros nossos negócios, mas eu compraria um Play 3 só pra jogar Uncharted 2, ou compraria um Play 4 pra jogar Uncharted 2, tanto faz. Eu jogaria Uncharted 2 tranquilamente. Se der pra jogar no Switch, eu jogo no Switch também. E chegamos ao último jogo, a franquia Halo Combat de Xbox. Cara, eu vou ser bem sincero pra você, eu não joguei esse Halo, eu não joguei o Halo lançou depois desse, eu não joguei nenhum Halo de Xbox 360, eu joguei o último Halo que lançou pro Xbox e não me pegou, não me prendeu, não sou muito do FPS assim, gosto de jogar FPS no computador, mas de alguns jogos bem específicos. O Halo não me pegou, não é um jogo que eu tenho vontade de jogar, eu sei que ele é super famoso, super legal e tal, mas não é pra mim, não é meu jogo. Então, pra mim, o Halo, não vou nem perder tempo com isso, pra mim o Halo fica aqui. Não joguei e nem quero jogar. Não que o jogo seja ruim, mas como eu falei, não cabe, pra mim não cabe, beleza? Tive que cortar aqui no meio porque faltou um jogo, eu tava finalizando o vídeo e eu percebi que eu pulei um jogo, mas vamos lá. Pra finalizar então o nosso último jogo aqui, Mass Effect 2. Cara, eu vou te falar bem sincero, eu comecei a jogar o último Mass Effect lançou, que dizem que é o pior de todos, eu joguei um pouquinho de outros, é um jogo legal, já, tipo assim, eu acho que o 2, eu não sei se eu joguei ou não me marcou, justamente por isso, porque eu não lembro, mas é um jogo do estilo que eu gosto, de RPG, de espaço, assim, talvez só não tenha tido a oportunidade de parar e jogar ele, mas pra ser bem sincero, ele não tá na minha lista de jogos pra jogar agora, não é um jogo que eu não quero e nem que eu não joguei assim. Então eu acho que o melhor lugar pra ele nessa lista não me marcou. Porque é exatamente isso, ele é um jogo que não me marcou, não prendeu minha atenção pra eu jogar ele. E então a gente pode deixar ele aqui, que eu acho que ele fica tranquilo. Como eu falei, daqui a algum tempo a gente refaz essa lista, quem sabe a gente joga alguma coisa, podemos fazer um conteúdo especial jogando cada um desses jogos, sentindo pelo menos uma vibe pra ver se a gente puxa algo. Mas a lista final, agora sim, é essa. Só pra então deixar claro, passar pra vocês, os 2 jogos que não entraram nessa lista, que estão no top 25, mas que eu não quis colocar, é o The Orange Box, que é uma coletânea de jogos da Steam, que vem Portal, Half-Life e o começo de Portal, Half-Life 2 e Team Fortress. Cara, são 3 jogos, não avaliar separadamente, então não faz sentido. E Maiden, que tava na posição de número 15. Essa coletânea tá no número 22 e o NFL 2K1, que está na posição de número 15, que é jogo de esporte. Jogo de esporte, já joguei Maiden, acho legal, mas nem estaria também aqui na minha top 20, mas eu que não quis colocar mesmo, justamente para ser jogos que faça sentido para mim, que eu tenha ouvido falar perto de jogar ou coisa do tipo assim, e que, cara, que seja legal, porque jogo de futebol já faz 20 anos que é a mesma coisa, eles só mudaram as coisas que faz dentro do jogo, mas eles entendem, quem joga jogo de futebol, e eu jogo jogo de futebol, de esporte em geral, você sabe que esse é o grande pacote da atualização e não um game completo. Mas é isso, pessoal, então a nossa lista final ficou com os 3 no topo, sendo Baldur's Gate 3, GTA V e Red Dead Redemption 2, justo.
Se eu pudesse apagar a memória e jogar tudo isso de novo, eu jogaria. Comprei um videogame só pra isso. Mario Odyssey, Zelda, GTA 4, Skyrim, Uncharted 2. Cara, se você não jogou esses jogos, joguem, vale muito a pena. Ainda vou zerar esses games, jogos que eu não joguei, mas eu sei que são bons e que eu quero, quem sabe, gerar eles e trazer depois uma nova perspectiva sobre eles. Mas que eu tenho realmente vontade de jogar. Temos Elden Ring, BioShock, Super Mario Galaxy e Zelda Ocarina of Time. Jogos que não me marcaram. Tekken 3, Soul Calibur, Half-Life 2, Resident Evil 4, Pro Skater 3, Metroid, Mass Effect 2. Como eu falei, tem jogos aqui excelentes, mas não me marcaram, não seria o meu top 20, não estaria aqui nesse top, com certeza. Cara, até o Resident Evil 4, que é um jogo que eu gostei, eu não sei se estaria no meu top 20, tem que fazer o meu top 20 pessoal qualquer hora aqui. E não joguei e nem quero, e nem vou. Tá aqui esse jogo que eu não lembro o nome. O Perfect Dark. Esse jogo, por sinal, vai rolar um remake dele. Quem sabe o remake a gente jogue. 007 GoldenEye. Grand Theft Auto, GTA 3, vamos falar como tem que ser feito. E Halo. Tá justo, eu acho que foi um bom vídeo, acho que foi uma boa tier list, uma boa avaliação. E vocês aí concordam? Vocês acham que eu tô pirando? O que vocês acham? Comenta aí pra mim, vamos compartilhar aí a opinião de vocês. Esse top 25 é do Metacritic, não é meu top 25, mas essa é a minha opinião sobre o top 25 os jogos do Metacritic. Pode considerar pra mim o seguinte, eu ainda vou zerar pra cima, pode até, tudo bem, tá ali, faz sentido tá no top 20. Pra baixo daquilo, pra mim, não faz sentido, entendeu? Ah, mas eu entendi tua lista. Não, ok, mas não me marcou e não vou jogar. Pra mim, não tá no top 20. Não entraria, e nem vai entrar. Esses outros 5 aqui, pode até que entre. Eu vou dar uma chance. Faz sentido pra vocês aí, pode ser que faça sentido pra mim, eu concordo pelo que eu vi. Abaixo disso, não faz sentido. Beleza? Mas essa é a minha opinião. E você, qual que é a sua opinião? Conta pra mim aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ative as mais notificações e galera, é isso aí, vamos movimentar, vamos falar de jogo, vamos falar de cultura pop, sigam nossos perfis nas redes sociais também, novidades, oportunidades, você vai encontrar tudo lá, beleza? Aquele forte abraço, até mais, tchau!